Olá, boa tarde. Quem for entrando vai me dando um oi para eu saber que tá funcionando bem o áudio e o vídeo, tá tudo certo. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é sobre a parte mais de cinema, assim, é a série Freud, que tá disponível no Netflix, uma série recente, né? Quem for entrando aí que já assistiu ou que tá assistindo Freud, vai colocando pra gente aí as primeiras impressões que vocês estão tendo da série. Eu vou ter para discutir junto comigo um amigo e um profissional muito especial, que é o psicólogo Jason Seibel. Ele é psicólogo, tá em formação como analista, e é alguém que sempre tem a acrescentar aí, principalmente com relação à arte, né? Cinema e outras culturas aí. Jason, eu vi que você já entrou, você precisa convidar, pedir autorização para entrar na live, que daí eu vou abrir aqui você. Para mim não apareceu esse pedido ainda. Não sei se eu consigo chamar. Aqui, apareceu, então vai entrar comigo aqui o psicólogo Jason Seibel. Quem que tá assistindo aí, vendo hoje a live, que já assistiu ou tá assistindo a série? Vai colocando pra gente aí o que vocês estão achando. Oi, Jason, boa tarde. Oi, Tudo bem? tudo, e você? Tudo certo. Vamos falar desse tema aí gostoso e polêmico, né? Pois é. Então, quais foram as tuas primeiras impressões aí da série? O que tu esperava encontrar e o que você encontrou quando assistiu? É, na verdade, eu encontrei um Sherlock Holmes viciado em cocaína, mas eu esperava encontrar algo sobre psicanálise e não encontrei, né? Uhum. Ah, Esse é um primeiro ponto interessante, assim, né? Eu também achei que teria mais coisas biográficas do Freud, né? E realmente sim, a série, ela é bem de ficção, assim, né? Então, sim, eu acho que o personagem é levemente inspirado em quem foi Freud, mas também não tem todas as características, nem psiquicamente parece também, né? Fisicamente sim, exato, mas de resto não muito, né? exato. A Eu parte até da... estava, Pode falar, desculpa. eu até estava dando uma pesquisadinha assim para saber se o diretor, o que que ele pensou para fazer essa série, né? No que ele. E é engraçado que o que eu encontrei ainda fala que é baseado em fatos reais e que é como dá a entender que é levemente ficcional. E ao Uhum. contrário, né? É levemente baseado em fatos reais, né? Exatamente. Então, algumas coisas, né, para quem está assistindo, que não conhece muito da história do Freud, algumas coisas de fato fazem sentido e são verídicas. Então, a questão do uso dele com a cocaína, por exemplo, é verdade. Embora naquela época o ser usuário de cocaína era uma coisa que estava ainda em descoberta, né? A cocaína estava sendo estudada como tratamento. Então, o Freud ele percebeu que alguns pacientes melhoravam com cocaína. E aí E aí ele começou a usar, né? E assim, a cocaína é um psicoestimulante, né? Então é normal que as pessoas que estejam sob o uso da droga estejam se sentindo bem. O grande problema é que elas se sentem muito mal quando acaba a ação e é extremamente viciante, né? E ele só percebeu isso depois de já estar viciado. E ele ficou muito mal visto também, porque ele tentou, enfim, tentou que vários colegas da época usassem, experimentassem em seus pacientes. Isso acabou piorando ainda mais a imagem dele perante os colegas que já não era boa, né? Uhum, isso mesmo. Pois é. Ah, um outro elemento assim que eu achei bem instigante na série, que foi os títulos, sabe? E aí, cada vez que aparecia um título, né, como Totem Tabu, Histeria, né, Desejo, Que são eu títulos das imaginava, obras do Freud, né? exato, de textos muito importantes e muito originais, assim, né? Ele Uhum.
Acho que é importante destacar também que Freud não foi quem criou a noção de inconsciente, mas foi quem organizou essa ideia numa outra tônica, né, que vinha sendo trazida e estudada filosoficamente, e ele conseguiu trazer isso para um arcabouço científico, né, até a gente pode dizer. Embora ainda haja aqueles que digam que psicanálise não é ciência, e isso me preocupa muito, e é por isso que a gente até conversou sobre fazer essa live, né, André? Porque é justamente isso que a gente não quer. A gente não quer que as pessoas fiquem conhecendo a psicanálise ou o autor justamente através de um mecanismo, né, como o Netflix, que tem uma abrangência tão absurda, né, tanta gente vai assistir e vai alcançar as pessoas na tônica de, olha, temos um mago. Uhum. Exatamente, Né? assim, quando a gente conversou a primeira vez sobre a série, veio a ideia da gente fazer essa live justamente por isso, porque já é difícil as pessoas entenderem e respeitarem a parte da psicologia, né? Dentro da psicologia, uma das abordagens possíveis é a psicanálise. E você que viu a série, se você acha que aquilo é psicanálise, eu só posso dizer quero que fique uma informação dessa live para todos que não têm conhecimento dessa área. Não é aquilo que mostra, né? Então, na realidade, Sim, aquilo é uma fase muito inicial do começo das descrições do Freud, né, em que ele estava testando, então, algumas questões do método, mas mostra ele de uma maneira muito fantasiosa, não era exatamente aquilo ali, né? As histéricas, né, as mulheres com comportamentos histéricos graves, de fato existiram, né? E é só a gente pensar. Existem até hoje, né, pessoas que têm somatização, então alguns sintomas bem fortes no corpo por conta de dificuldades emocionais. E imagina naquela época em que a mulher era altamente reprimida, né? Então a mulher ela não podia ter desejos, ela não podia ter vontades e muito menos do ponto de vista sexual. Então isso, claro que tinha uma repercussão psicoemocional na mulher, né? Mas então as histéricas existiram e as tentativas de tratamento variadas e absurdas existiram na psiquiatria também, mas não é o que a gente tem disponível hoje, né? A gente teve, ainda bem, né? Com a evolução aí da uhum, história da medicina, da história da psicologia, foi se aprimorando, então, esses primeiros escritos aí do Freud, né? E mesmo quem não... Tem gente que diz que não gosta dele ou não concorda com algumas coisas, mas foi a primeira pessoa a conseguir ter esse poder de observação, né? Para dizer, ó, tem alguma uhum. coisa aqui que merece a nossa atenção e merece ser estudada. E aí, claro, os outros analistas foram complementando, mudando algumas percepções que eu acho que só enriqueceu, né, a abordagem, né? Claro. É bem por aí mesmo. É, naquela mesma época era forte também a ideia da mediunidade e a questão do espiritismo, né, dos espiritualistas também estava em voga ali no século XIX e início do século XX. O que também dá a entender por que ele se utilizou tanto disso na série, né, desse elemento mágico assim. E de Uhum. fato, o Freud ele iniciou usando a hipnose como um recurso, né? Ele aprendeu lá com, eu esqueci o nome do professor dele. Eu lembro do Jung, não lembro do professor do Freud na hipnose. Do Breuer? Ah, é. Uhum. E os dois aprenderam com, não sei se foi com o Charcot, né? Não Isso. lembro bem Foi isso. certinho. Aham, Charcot. Charcot e Breuer. E assim, eu fiz uma anotação aqui sobre essas coisas que você está falando, que eu fiquei pensando que a série, na realidade, psiquiatria, psicanálise, espiritismo e hipnose, ela mostra as quatro coisas de uma maneira totalmente deturpada. Porque o espiritismo não é aquilo ali, hipnose não é desse Aham. jeito, psicanálise e psiquiatria também não, né? Claro que já foi, eu acho, a época, a psiquiatria foi muito bizarra, né? Eu brinco sempre que a gente paga o preço do que aconteceu lá atrás, porque as pessoas têm uma ideia ruim da psiquiatria, de fato, não se tinha conhecimento, né? Então se experimentavam muito, experimentaram coisas bem Sim, bizarras, né? Aquelas cenas dos pacientes nas banheiras, banhos prolongados, ou muito quentes, ou muito frios, de fato existiram como uma tentativa de melhorar o quadro, assim. Eles acreditavam que poderia melhorar várias doenças, né? Não só as psiquiátricas ou emocionais, enfim. Mas isso também foi depois com a evolução da ciência, eles foram testando, escrevendo, né? Publicando e deixando de praticar
técnicas absurdas, assim, né? Mas elas existiram. E realmente, assim, eu acho que confunde bastante a parte espiritual com a parte clínica, né? E pra gente isso nossa, é um super desserviço, né? Porque muitas pessoas, elas não procuram psiquiatra ou psicólogo porque elas acham que é uma doença da alma, então o que eu preciso é da minha igreja ou do meu culto. E a gente não é nem um pouco contra que as pessoas tenham sua religião, pelo contrário, mas são coisas diferentes, né? São coisas Sim. complementares. A fé, ela ocupa um espaço e tem um impacto na vida do indivíduo, é diferente realmente do tratamento organizado, né? Uhum. Aqui a É isso Cláudia mesmo. está comentando Charcot, que era a referência do Freud, Ah, sim. exatamente. Uhum, E o Daniel também entrou. E Daniel, um uhum, colega aí, psicólogo também. É, olha só, é interessante a gente pensar também que esses experimentos da psiquiatria, eles também estavam alicerçados, né, nessa ideia de que se tinha, por exemplo, dos temperamentos, tinha um monte de conceitos ainda sendo descobertos e redesenhados, mas que as técnicas elas tentavam alcançar essa ideia. Então, se a pessoa, eles tentavam produzir artificialmente outros estados, porque ainda se acreditava que tudo estava muito ligado ao corpo, ao biológico, de uma maneira muito íntima, né? E não hoje, como a gente já consegue identificar algo mais como a psicofisiologia, ou algo assim mais limítrofe, vamos dizer, né? sim. Era bem bizarro, assim, né? As experiências que eles fizeram também. Então, teve dentro da psiquiatria um médico que descobriu que, olha só o absurdo, que injetando, né, e contaminando os pacientes com malária, eles melhoravam dos quadros psiquiátricos. Mas daí eles tinham malária, né? Então, e assim, se eu não me engano, agora eu não me lembro, eu teria que reler isso, mas eu acho até que ele ganhou um Nobel por conta disso. Então, olha o nível que era, né? Então, assim, melhorar a qualquer Uhum. custo, eles não sabiam o que fazer com aquilo. Como não se tinha tratamento eficaz, né, antipsicóticos, nada disso, eles foram experimentando o que tinha. Fizeram também injeções de insulina em doses maiores. Então, também, em alguns pacientes dava algum resultado, mas insulina em doses altas é super perigoso, porque a gente está induzindo hipoglicemia, né? Então, o quanto Uhum. também eles não melhoravam porque eles estavam, né, caídos de hipoglicemia. Então, são coisas que eram muito antiquadas, assim. Hoje em dia a gente acha bem absurdo, é muito diferente do que é o tratamento proposto atualmente, né? Hoje em dia os remédios, eles são mais modernos, eles são mais específicos, né? Eles atuam em alguma região específica do cérebro para estimular algum tipo específico de neurotransmissor. Então, sim, alguns ainda dão efeitos colaterais, dependendo do tipo do remédio e da dose, né? Mas é bem mais tolerado. Os pacientes tendem a viver uma vida muito próxima do normal, assim, né? Usar os remédios e poder trabalhar, estudar, namorar, ter sua Uhum. participação social, né? E que antigamente também não era assim. Eles trancavam as pessoas nos sanatórios, né? E lá ficavam, né? Então era bem. Isso Uhum. sim, né? O sanatório, o manicômio, como mostra ali, meio como uma prisão, eu acho que isso é bem próximo do que era mesmo, né? Verdade. Agora nem olhando já, a gente já falou aí da psiquiatria, falamos do espiritismo e acho que a gente cabe falar um pouquinho também da hipnose, que a hipnose não é essa mágica toda que aparece aí, né? Isso eu acho que é bem importante porque nem todas as pessoas leram ou sabem do alcance da hipnose, mas a pessoa ela não fica assim num estado tão catatônico ou num estado tão alterado de consciência que ela não tem recursos para parar, como mostra ali na série, né? Então, eles embutiam É, uma sugestão e a pessoa ia fazer tempos depois um assassinato. Né? Isso não procede nem um pouco, né? é bem fantasioso nesse sentido, assim, né? E também é um recurso que não é todo mundo que vai aderir, vai conseguir tolerar, né? E nem que vai conseguir entrar nesse poder. Você tem que ter uma questão de sugestão, né, da mente. Não é todo mundo que está tão aberto, assim, do ponto de vista mental mesmo, para se submeter à hipnose, nem para ser Uhum. bem sucedido nisso, né? E claro, uma coisa que eu sempre gostaria de frisar, né? Sempre que me perguntam de alguns métodos novos que aparecem por aí, terapêuticos, sempre que vocês forem fazer experimentar qualquer tipo de terapia, sempre com um profissional da área, né? Um psicólogo ou um psiquiatra, porque eu vejo que alguns
profissionais que surgem aí, eles não têm exatamente uma formação, eles usam ferramentas da psicologia sem ter estudado o suficiente para resolver depois de abrir, né? Eu brinco que abrir a caixinha todo mundo abre, eu quero saber o que que faz depois com o que encontrar ali dentro. Então tem que Sim. poder acolher bem esse paciente, né? E tem essa abordagem, assim. Algumas coisas sobre o Freud não tem na série, né? Então, eu senti falta da questão do cigarro, como é que é? Do charuto? Do charuto dele. Isso era uma coisa bem marcante na personalidade dele. Ele era um tabagista pesado. Inclusive, os relatos dizem que ele era ruim na hipnose. Ele tinha essa dificuldade que mostra na série de fazer o paciente entrar em transe justamente porque ele pigarreava, né? E ele tinha a voz mais grave, então ele estava ali falando, e daqui a pouco ele... daí cortava, Uhum. então, né, aquela linha que o paciente estava seguindo para ser hipnotizado, né? A questão da cocaína é verdade, a questão da noiva dele também é verdade, né? Dessa questão social e que ele não era respeitado e tudo mais, isso tudo é verdade, até mesmo porque ele ficava muito ansioso para fazer as descobertas rápido, né? E publicou Uhum. rápido demais, sem ter embasamento científico suficiente, o que deixou ele muito exposto, assim, né? A comunidade científica Uhum. queria dados científicos. E na psicanálise, os dados científicos demoram muito porque os processos são longos, né? E, enfim, então tem toda São essa muito questão. singulares também, né? E no meio do você conseguir trazer conceitos gerais para cada caso que traz uma singularidade é muito desafiador, né? E isso Até ele é muito pioneiro também. isso, e também os relatos de caso dentro da psicanálise, eles teriam que expor muito o paciente. Não tem como você fazer sentido a análise, né, se você não der os detalhes. E dar os detalhes Sim. vai, né, enfim, permitir com que o paciente seja reconhecido. Então, é muito difícil você publicar casos em psicanálise, né? E por isso Uhum. que a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela é muito superior em termos de eficácia pelos dados científicos, né? E eu acho ótimo, acho que tem bastante indicação para cognitivo comportamental. O que não quer dizer que a psicanálise não funciona porque ela não consegue apresentar os dados, né? Então tem Sim. essa questão metodológica, digamos assim, né? E aí a É, gente entra naquela discussão epistemológica, né, bem longa, que não é o nosso foco, de que do que é ciência e até, né, quais abordagens de olhar científico que a gente pode e deve empregar para cada abordagem, né? Por exemplo, a psicanálise ela não vai ser tão cartesiana como a cognitivo-comportamental. Essa cognitivo-comportamental ela já fica muito mais, talvez, próximo desse tipo de ciência e, portanto, ela consegue categorizar melhor, né? Mas, no entanto, ela atinge muito o humano na parte coletiva, vou dizer assim, enquanto a psicanálise atinge a parte mais singular. E aí, claro, ela tem muito mais dificuldade de encontrar um alicerce generalista, assim, né? Uma teoria encontrar uma lei geral, que é tão desejável em ciência, né? uhum. Para quem está nos assistindo, né? Algumas pessoas eu acredito que tem alguns colegas, mas algumas pessoas acredito que não tenham noção o que é a psicanálise, como que funciona uma abordagem, se eu procurar um psicanalista, como vão ser as sessões. Eu acho que você poderia dar uma comentada sobre isso, Joyce, como que costuma ser, porque eu acho que ajuda, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de receio de procurar, não sabe direito como vai funcionar, né? Embora a minha linha teórica não seja assim a psicanálise clássica, como, né, eu fui para a vertente da psicologia analítica, que ainda há uma discussão até que ponto ela é psicanálise ou não, né, que também não eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu tive um ano de estágio em psicanálise, fiz grupo de estudo e depois li bastante, gosto ainda, né, de psicanálise. Mas a psicanálise ela tem uma técnica bastante diferente, eu diria assim, bastante única, onde a pessoa ela acaba tendo que falar muito mais do que o profissional, né? Ela fala muito e o profissional ele pontua, né? Ele sublinha, digamos assim, algumas partes da fala dessa pessoa, levando em conta uma série de elementos, né? Por exemplo, um elemento que é muito importante dentro da terapia em psicanálise é a questão da transferência. A transferência é o sentimento, o papel, né, para falar grosso modo, o papel que a pessoa, o paciente, chega na terapia com uma demanda, com uma questão dele,
E ele joga, vamos dizer assim, ele enxerga o pai, a mãe, uma autoridade, um filho, uma questão. Nem ele não sabe que ele está fazendo isso, né? Mas é como se ali, naquele cenário clínico, ele repetisse, então, elementos que ele costuma, e comportamentos e posicionamentos psíquicos, posicionamentos de vida, de atitude, né, com aquele profissional. E aquele profissional começa a observar isso pelos fatores repetitivos que esse paciente começa a trazer nos relatos dele. Né? Então, ele não vai dizer para esse paciente o que ele vai fazer da vida, ele não vai dar conselho, né? Ele vai Dá para dar uma dica? juntar ele vai juntar esses elementos e vai devolver, né, de alguma forma para esse paciente, para ele poder se ver. A gente sempre fala, né? Estar em análise é um momento de você conseguir se escutar. Né? Exatamente, eu também converso muito, né, tanto com os pacientes quanto com os alunos, tem alguns entrando aqui. Eu falo muito que na terapia, o primeiro passo que eu já acho terapêutico é você ouvir o que você mesmo está falando. Porque às vezes a gente formula algumas frases que a gente mesmo fica chocado com o jeito que a gente conta aquela história, né? Então, eu acho que começa por aí, né? A gente perceber que tipo de sentimento a gente coloca para falar sobre determinados assuntos, determinadas situações, né? E outra questão que eu acho que é importante dentro da psicanálise, que as pessoas, né, vão perceber se começarem a experimentar esse processo, é a questão da associação livre, né? Como o Jason comentou, o paciente é que vai trazer o tema da sessão. Então, às vezes os pacientes perguntam, eu vou lá falar do quê? Do que você quiser, né? É claro que se você está com um problema num relacionamento, ou um problema no seu trabalho, você vai levar isso para terapia e vamos falar disso. Mas, de uma maneira geral, a associação livre quer dizer que vocês vão falar disso e daqui a pouco você vai mudar o assunto. E essas mudanças de assunto, elas não são à toa, né? De alguma forma, esses assuntos estão conectados no teu inconsciente, seja pelo mesmo sentimento que provoca em você, né? Sabe aquela coisa que a pessoa tá falando... Deixa eu pegar um exemplo assim. Sei lá. Tá falando que tá com o intestino preso e daí troca desse assunto para falar do casamento. Né? Então, assim, que conexão que tem. Então, às vezes a pessoa fala, meu Deus, da onde que eu mudei? Então, tá falando de uma coisa, tô falando de outra. Não tá, né? Tá e não tá. Tá falando de assuntos diferentes do mundo externo, mas que no mundo interno, né, no seu inconsciente, elas se conectam de alguma forma, né? De alguma forma, uma coisa lembrou a outra. E às vezes isso é bem, às vezes engraçado, né? Igual o exemplo que eu dei agora, mas às vezes é bem revelador, né? Para o paciente. Né? E é tão revelador que a gente consegue, inclusive, se apropriar quase assim da ideia da psicossomática, a partir de coisas como esse exemplo que você deu, né? Muitos sintomas físicos, mas que são gerados por emoções e por fantasias inconscientes, né? Por desejos inconscientes, por exemplo, acabam aparecendo aí, dessa forma como a Andrea exemplificou, né? Eu também lembrei agora de uma pesquisa que foi feita no passado, já faz algum tempo, já deve ter sido atualizada milhões de vezes. Quando estava falando das medicações e do jeito que elas atuam no cérebro, né, foi feito um comparativo com um eletroencefalograma sobre os picos de ação durante o uso de um psicofármaco, por exemplo, e a mesma coisa, foi separada duas populações, uma que usava psicofármaco, 3, uma que não usava e uma que não usava e fazia terapia e uma que usava os dois. E a atuação no cérebro de cada uma desses tratamentos, né? E era muito legal esse livro que chama A Cura pela Fala, se eu não me engano. Só lembro do sobrenome da autora, que é Vaughan, V-A-U-G-H-N. Ela mostra, muito bem escrito esse livro, inclusive, ela mostra quantitativamente, né, os cenários específicos, aí ela conta um pouquinho do caso, conta como é que aconteceu a pesquisa, e ela faz correlações, ela faz uma associação livre, então, na explicação dela, entre o psicofármaco e o sintoma do paciente e as palavras que ele ia usando e os significantes que iam aparecendo, né? É um livro belíssimo, assim, e fácil. Legal. E não é um livro assim, escrito de forma rebuscada. Fica a dica, né? Eu acho bem interessante o que você está comentando, porque na realidade, assim, então agora a gente já tem, né, alguns artigos científicos publicados
do quanto é sinérgico, né? Do quanto vale a pena fazer um tratamento completo. E isso é muito difícil das pessoas entenderem, assim. Então, às vezes as pessoas procuram um psiquiatra, porque elas querem um remédio para, vamos supor, sei lá, depressão, ansiedade. De fato, elas têm diagnóstico. O remédio pretende melhorar, né, a parte bioquímica cerebral para equilibrar. Alguns pacientes parece que fica bem óbvio que tem algo bioquímico, né? Porque mesmo às vezes em processo de terapia eles dão uma melhorada, mas aquilo não se sustenta, tem algo a mais ali, quando trata tem um, né, assim, uma melhora robusta. Então, assim, pacientes que têm indicação de medicamento e que fazem terapia, e pacientes que têm indicação de medicamento e não fazem terapia, o destino desses dois tipos de paciente ao longo do tratamento são completamente diferentes, assim. Eu brinco sempre que, na realidade, para mim é o tripé. É o medicamento, a terapia e o exercício físico. O paciente que se propõe a fazer tudo, ele tem um resultado infinitamente melhor do que quem só quer remédio, porque o remédio não atua nos conflitos, nos Uhum, confrontos, nem da pessoa com seus relacionamentos no mundo externo, nem da pessoa com uhum, seus próprios sentimentos, que às vezes ela não conseguiu enxergar, né? E isso é muito claro quando a gente vê os pacientes falando muitas vezes assim: eu me sinto mal, eu me sinto triste às vezes do nada, né? Então eu sempre cutuco meus pacientes com isso, assim, não é do nada, né? Você não consegue perceber um gatilho, eu acredito, às vezes a gente não conseguiu identificar, mas que tem algo uhum, acontecendo, tem, né? Se foi o telefonema que fez para o pai, para a mãe, ou o telefonema que não recebeu de alguém, ou se foi a relação próxima ou distante do chefe, ou se foi uma notícia na TV que lembrou um fato da sua infância, né? Então, assim, claro que essas coisas se comunicam de alguma forma no nosso inconsciente, provocando esses sentimentos, né? Nunca é do nada, né? nunca é do nada, é verdade. Ah, e acho que quando tu falasse assim que o Freud foi um bom observador, é justamente nessa sutileza de relações que ele conseguiu ir verificando, né, nos casos, verificando onde é que está um enlace entre o fator externo e o fator interno. E daí foi supondo a hipótese de um inconsciente, né, ou seja, e acho que isso é muito precioso. Quando a gente postula uma ideia de que o ego ele não é o governador total da mente, que existe muitas outras instâncias que brigam, digamos assim, ou estão em tensão psíquica e também atuam através desse sujeito, né, dessa pessoa, uh, se a gente leva isso de verdade a sério, é muito revelador. Né? E quando a gente fala assim, foi o meu inconsciente, até o jeito de formular essa frase está errado. Porque seria assim, o ego não tem posse do inconsciente para dizer é o meu, né? O Sim, inconsciente atua sem autorização do ego. ele emergiu, né? Ele emergiu, é. Aham. Ainda sobre a série, né? Voltando um pouco para a série, eu acho que um outro ponto interessante é que, na realidade, o Freud ele acaba não sendo o protagonista da própria série, né? Ele acaba sendo só uma figura que permeia ali várias outras tramas. Então, acaba tendo toda a trama ali com o policial, a história antiga do policial, que também é bem simbólica do ponto de vista psicossomático, né? Tem uma história por Uhum. trás da mão do policial que trava lá. E aí, quando ele faz, Uhum. o Freud consegue fazer, ele reativar as lembranças, ele consegue ter mais domínio e tem menos, né, momentos de travar a mão. Então, tudo isso, gente, por mais fantasioso que possa parecer, de fato tem um embasamento psicocientífico, digamos assim, né? Faz sentido e tem sim pacientes com esse tipo de sintoma ainda hoje que melhoram, às vezes, só com terapia. Isso é importante dizer, né? Eu sou a favor do tripé do tratamento, mas alguns casos não têm indicação de uso de remédio e podem melhorar, sim, significativamente, só com psicoterapia, porque as pessoas, elas ficam chocadas, né? Como que eu vou melhorar só conversando? Então, é bem interessante porque as pessoas têm dão pouca credibilidade, né, para a psicologia, mas de fato dá muito resultado e eu, né, sou uma incentivadora aí dos meus pacientes a fazerem porque eu acredito bastante nessa questão multidisciplinar. Mas voltando para a série, ele fica permeando, né? Então, acho que na realidade a grande protagonista ali é a Flor Salomé, que na A Fleur, realidade né? É, tem toda uma história ali de isso mesmo. E abuso, né? Uma história de abuso moral,
de abuso afetivo e até espiritual, né? Porque meio que teoricamente ela seria uma médium e estaria sendo coagida a usar o seu poder em situações pouco éticas, digamos assim, pela família, né? Tem toda essa trama. E tem a trama do policial. E o Freud, ele fica indo, né, da delegacia para a casa da Flor Salomé. Ele fica como investigador, né? Quase assim, coadjuvante mesmo, né? Sim, meio Bem isso, Sherlock Holmes mesmo. parece que a série ficou muito centrada nessa Salomé, né? E aí Uhum. até fui pesquisar um pouco sobre a Salomé e não há Não, diz que ela nenhum não existiu, relato né? assim. Existiu uma discípula lá, né? Vamos dizer assim, uma Uhum. estudante, analista que tinha o sobrenome Salomé, mas que nem de longe, né? Nem de Não. longe lembra essa personagem, né? Uhum. Então, não pode ser. Então, assim, do nosso título hoje da live, né? Isso é mentira. Isso não, não, Isso a não gente existe. risca. Uma coisa que existe, que está na série, é a questão da moradia do Freud, né? De fato, ele morou num apartamento onde tinha pego fogo e tinham morrido várias pessoas e tal. Então, ele era uma figura bem peculiar, né? Com alguns Uhum. hábitos aí, comportamentos peculiares, mas nem tudo que fala ali é verdade, algumas coisas estão bem distorcidas, assim, né? Aquelas apresentações dele para os demais médicos também aconteciam, né? Era dessa forma que a comunidade científica se encontrava, digamos assim, para a discussão dos casos. Então, e ele de fato foi bastante, teve bastante rejeição dos colegas na época, né? Por esse monte de comportamentos inadequados, digamos assim, no mínimo, né? No mínimo inadequados em alguns pontos, né? Mas que, enfim, ele foi aos poucos se dedicando mais à escrita, eu acho, do que ao comportamento dele enquanto médico, né? Eu acho que ele atendia para poder escrever, e não atendia para manter o atendimento, porque tinha uma relação médico-paciente, é diferente, né? Então a impressão que Até dava é que. porque Até porque isso que você falou, né? A construção de um modelo de atendimento foi se dando ao longo da construção da própria psicanálise, né? E então essas questões éticas, esses dilemas morais que iam surgindo, eles causavam então um posicionamento de reflexão e aí sim tinha que ser revisto. E claro, né? Hoje em dia a gente tem a grande facilidade de termos professores que já nos dão as normas e regras éticas, né? A gente não precisa fazer a mesma trajetória de reinventar o que já está visto aí, né? Uhum. E que funciona. Mas na época, gente, não tinha gente dizendo, olha, não pode ter nenhum tipo de enamoramento, você não pode atender parentes da mesma família, né, em psicoterapia, em psicanálise individual, né? É melhor ser profissionais diferentes, né? Então todas essas Uhum. normas foram surgindo. E na época ele até mostra no final da série o consultório dele, né? Isso também é verdade, que era dentro da casa dele, né? Então o paciente tinha que atravessar a casa mesmo, e no fim do corredor, uma das portas era o que era o consultório dele. Então, que a gente também hoje vê como uma coisa bem complicada, né? Porque estaria toda a intimidade da casa dele exposta ao paciente, né? Não teria toda aquela neutralidade, digamos assim, que o setting terapêutico prevê, né? Se Que seria o propõe. ideal. E é engraçado porque hoje no atendimento online que está surgindo, até por uma questão da demanda da pandemia, né? Faz a gente refletir, né? Porque, querendo ou não, a gente, além de estar usando um recurso intermediário, a gente visita a casa das pessoas e elas visitam a nossa casa, né? E isso já está entrando também nos debates reflexivos aí, dessa mudança de set. Deixa eu só ligar a luz Uhum. aqui. Com certeza faz diferença, né? Uma coisa que eu tenho visto dos pacientes atendidos via telemedicina e que é unânime, né? É melhor do que ficar sem o atendimento, claro, nessa fase que a gente não pode sair. Mas a grande Uhum. maioria fala, é diferente, né? Pessoalmente é diferente. E de fato, né? Eu Sim. também já fiz também a minha psicoterapia em algumas situações online ao invés de presencial, e eu acho infinitamente pior, né? Eu acho que presencialmente tem uma diferença grande, assim, do peso da presença do outro, né? Essa escuta que a gente Uhum. sente o outro, né? E que faz parte aí também do setting analítico, né? Do quanto é importante para cada um isso, né? Com certeza.
Pessoal que estão nos Ah, assistindo aí, dúvidas sobre o Freud, quem gostou da série, quem não gostou da série, deixem seus verdade. comentários e dúvidas aí. Não sei, já, se tem mais alguma coisa que tu querias comentar aí sobre a série ou sobre a psicanálise? Eu acho que é importante a gente falar, né, dessa questão religiosa do Freud, que ele era judeu, né? Um judeu Uhum, que não encontrou na religião uma resposta para si, né? E que ele era praticamente forçado por esses pais aí a seguir todos os ritos, né? E ele não gostava. E talvez a série mostrou isso de uma forma ainda muito amena, eu acho, sabe? E até uhum, porque isso também foi um dos dificultadores dele no início de fazer a psicanálise ser reconhecida, né? Porque ele ficou fechado num círculo judaico. uhum, Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual o Jung entra na vida do Freud e ele é nomeado, digamos assim, como príncipe herdeiro na época. Por quê? Porque Jung era um não-judeu. E uhum. ele tinha um grande nome já naquela época, né? O Jung ele não foi, o contrário do que o pessoal assim costuma ouvir ou até é dito, né? Ele já tinha uma trajetória profissional e ele conseguiu ser a ponte política, vamos dizer assim, para o Freud, né? E claro, depois teve muitas outras histórias que a gente não vai comentar agora, mas como é importante a gente ter esse olhar também social, político e religioso da época para a Com gente certeza. entender. O que mostra na série com relação à parte, né, dele ser judeu, mostra muito a família implicada em fazer ele manter as tradições. E ele muito pouco, né? Ele sempre chegando atrasado nas cerimônias, sempre quieto Uhum. durante as orações ou as cantorias da família, né? Então, realmente, acho que é uma coisa que ele seguia para não desagradar, né? Até porque ele já tinha rejeição de tantos aspectos, né? Não estava fácil para Uhum. ele ser judeu, psiquiatra, usuário de cocaína, fumante, sei lá mais o que, e pobre ainda, né? Naquela época. Uhum. Acho que tem muito a ver com isso, assim, também. Aqui tem uma pergunta, eu só não sei, eu não lembro o que que era esse episódio em específico. Como vocês entenderam o episódio do desejo? Tu lembra qual episódio que é esse, Jason? O que que acontecia nesse Eu episódio? vou ler o resuminho que tem ali. Ah, Ao tem despertar também? de um sonho terrível, tenho. Hum. A Fleur parte para cima de Freud. Assassinos fecham o cerco à medida que uma onda de violência se espalha. É o quinto episódio. Mas deixa eu ver. Assassinos fecham o cerco Que à ela medida que uma parte onda de pra violência. cima dele sexualmente, eu acho, né? Sim, Aham. é isso mesmo. É, É, né? uma das coisas que me parece assim é que essa série ela não, ela pega empréstimo de termos tão importantes, mas ele não discute em nenhum momento ou nem dá a entender para gente o que que esse conceito quer dizer, né? Por exemplo, o Totem Tabu lá foi um texto grandioso que o Freud foi escrever para falar, por exemplo, sobre a religião e sobre a questão do tabu do incesto, né? O Trib, né, o desejo, que depois a gente pode ancorar lá no id, é, só fala de um impulso sexual, né, na série. Dá Eu a fiquei gente a entender. pensando assim, né? Tirando a parte ficcional aí do negócio, que é bastante, né? Muita ficção, ela se transforma, né? Ela transa, depois ela vira aquele negócio que baba lá e sei lá o quê. Eu fiquei pensando que, assim, tem muito a ver, né? As histéricas daquela época de não poder ter desejo. Então, se ela tem vontade de transar com o médico, não foi ela, foi uma segunda personalidade. Ele até cogita isso, né? Ah, então tem duas Uhum. personalidades dentro dela. Então, e ela tem que estar em transe para poder agir, né? Transar, e depois não se lembra de nada. Então, tem uma necessidade, assim, de segmentar para ela não ficar com a culpa de ter desejado, porque não podia, né? Naquela época as mulheres tinham que seguir a orientação da família e casar conforme as combinações que eram feitas prévias, Uhum. né? Então, eu entendi mais ou menos assim, como realmente Bem a colocado. questão da repressão criando um comportamento dissociativo, né? A gente fala em dissociação na Uhum. psiquiatria, quando o paciente tem realmente esse comportamento que depois ele não se recorda, como se não fosse ele, mas por conta da repressão da época mesmo, né? E ainda mais pensando nela, na personagem, né? Que tinha toda a repressão de não poder dizer o que ela fazia, porque então ela era médium, de não poder estar em contato com as pessoas no geral, né?
Uhum. Eu entendi mais ou menos nesse sentido, assim, não sei se era isso que a Cora esperava aí da análise, mas é mais ou menos isso, assim, né? E Sim, que muito bem mais? observado. Que mais? Ainda entra o imperador, né? Daí também tem a trama do conflito austro-húngaro, que também não tem nada a ver, né? Mas que entrou. E aí o Freud estava ali resolvendo os problemas do imperador com a família espírita que não era espírita, que era tipo uma seita. Enfim, né? Bem Aham. confuso. Bem confuso a gente tentar pensar em ciência com esse contexto tão místico assim, né? E nem é um místico pela busca de uma sabedoria original, né? É um místico bem chinfrinho, vai, Uhum. colocado de uma maneira muito pejorativa mesmo, né? Eu acho que essa dissociação da personagem, da Flor, né? Mostra, né, de algum jeito aí uma ideia de id, né? Ou seja, uma personagem que era desejo puro, né? E talvez por isso aquele episódio também fale. Então, o desejo puro ele pode matar, ele pode amar, ele pode, né? Tudo ele pode. E aí a gente tem uma impressão de um superego aí dito pelo esse panorama desses policiais, né? Então, o tempo todo aí numa fiscalização e na repressão dos desejos, então. E aí a gente tem o outro lado, né? Esse ego tentando fazer esse malabarismo entre o desejo aí e Uhum. o superego, né? Claro, é uma interpretação bem Não, mas eu acho que é bem boba, assim, válida, assim, né? né? Acho que é bem válida. Um outro Mas ponto, assim, que eu acho interessante do ponto de vista de psicodinâmica, assim, que a série mostra, né? Porque tem o drama que a Flor Salomé, ela é uma menina adotada que teria sido, a sua aldeia ali teria sido massacrada, ela teria assistido todas as pessoas serem assassinadas, e então a mãe adotiva dela a encontra, né? E aí é uhum, engraçado, isso eu acho que é um ponto forte, assim, né? Acho que achei legal que mostra dessa forma. Todos os momentos que o Freud tenta hipnotizá-la, ou até mesmo que a mãe, né, a hipnotiza, ela quase chega na verdade, né? E a verdade, digamos uhum, assim, para ela, a verdade que mostraria de onde vêm os problemas dela, é que a mãe é que a está colocando naquele lugar de submissa, digamos assim. Mas ela enxerga várias coisas, ela enxerga a aldeia, ela enxerga sangue, ela enxerga os monstros comendo uns aos outros, mas ela tá quase chegando lá, ela volta, porque enxergar a mãe adotiva sendo malvada com ela, é isso que é intolerável para ela. É disso que a mente dela está protegendo ela. Essa é a memória traumática. Não necessariamente a memória uhum, traumática é a aldeia sendo dizimada, que também já é muito ruim, né? Mas, assim, a grande verdade que a mente histérica dela estaria protegendo seria essa, né? Que é o grande uhum, medo da gente não ser amado pelas figuras principais, né? Pai, mãe, familiares, enfim. uhum. Ó, É bem. Tautos. Querem saber do Tautos, Joyce. Tu que gosta das figuras simbólicas e símbolos, mandalas e coisas do gênero. Pois parece que a gente tem um diabo aí presente, né? E é interessante que o contrário da palavra símbolo, né? Símbolo significa aquilo que une, né? E diabolos significa aquilo que separa. E é interessante que numa mente dissociada, separada, dividida, neurótica, né? A gente tem do outro lado um diabo, né? A gente tem essa personagem psíquica, então, que opera de um jeito tão visceral, né? Com certeza. A Cláudia está comentando aqui também da frustração dela, né? Que realmente parece que o nome Freud da série é mais para explorar e fazer as pessoas terem vontade de assistir, né? Por ter sido ele Aham, famoso e não exatamente uma coisa biográfica, né? Tamo junto, Cláudia. Quem espera algo biográfico se é, frustra, né? Acho que tem que esperar uma boa ficção. E do ponto de uhum, vista de saúde mental, assim, eu fiquei chateada, digamos assim, porque eu acho que confunde mais ainda a população a respeito do que de uhum, fato é a psicanálise, a psiquiatria, né? Quais os reais
benefícios, assim, o psiquiatra mesmo, eu tenho que fazer uma lista de quantos filmes e séries colocam o psiquiatra como, tipo, a pior pessoa, o profissional mais mal intencionado, que quer chapar todo mundo, sedar todo mundo, prender todo mundo, e o quanto isso é distante, né, da nossa prática, que é o atendimento médico mais empático possível, assim, né? Então, nesse sentido, eu achei ruim, né? Mas como série, como coisa, sei lá, peça cinematográfica, acho que ok, né? Aí também não é a minha área para falar. Achei legal a parte da fotografia, da música, da série, assim, né? Achei envolvente. Mas não achei pobre do ponto de vista que não teve consultoria. Talvez tivesse tido consultoria, né? De analistas, assim, ela fizesse mais sentido até, né? Fosse mais É. emocionante, sei lá. Ela é recreativa, né? Ela é É, recreativa, não é biográfica, não pra, serve, quaren- né? pra quarentena tá bom, né? Ah, eu acho que isso que tu ponderou e a gente precisa, eu acho que vale a pena a gente repetir aqui essa questão, né? A psicanálise e a psicoterapia ainda está criando, e a psiquiatria também, ainda está criando força para se desvencilhar, né, de um olhar tão sombrio, de um olhar tão assim, isso aí é frio é psicológico, né? Essa piadinha que a gente usa até hoje para dizer que isso é falso, que isso não é nada, né? E aí a gente diminui o valor tanto do psiquiatra, quanto do psicólogo, quanto do psicanalista e, claro, portanto, do adoecimento emocional. E ao diminuir o valor, a gente passa a ignorá-lo. E ao ignorar, ele cresce e ele não deixa de ser presente, né? A maioria a gente sabe que aí, pelo menos, eu nem sei se tem uma estatística já tão precisa, mas sei lá, vamos jogar baixo, 50% das pessoas que procuram hoje uma unidade de saúde tem algum fator emocional envolvido, né? Tem artigo científico que mostra que beira 70%. Pois é. Então, como a Hum. gente está dizendo que não existe, né, gente? A gente ainda se coloca de um jeito que isso não tem valor. E aí a gente pega uma série que diz assim pra gente, realmente isso Não aí tem é valor. magia. Né? Realmente, é tudo uma grande bruxaria, né? Ainda mostra uns rituais de seita mesmo, né? Que eles bebem o sangue lá do bicho, sei lá o que, faz beber, meu Deus do céu. Tem de tudo aí nessa série. É uma mistureba. Eu achei uma mistureba bizarra de espiritismo, que também não é espiritismo como é a religião ali, o que é Uhum. mostrado ali. Talvez um pouco de umbanda no sentido dos rituais, mas assim, muito descaracterizado. Não dá nem para dizer que é uma religião que é mostrada ali, né? A parte da hipnose, que também não é daquele jeito. O psiquiatra mostra como era, né? E também acho que a postura dos médicos sérios também não era tão assim. E muito, muito pouco do Freud, né? Era o tema, no caso, apenas o título, né, da série. Achei que ficou nesse sentido descasado. Mas acho que é isso, né? Acho que quem quer entender um pouco mais de psicanálise, se quiser assistir um filme sobre psicanálise, que eu acho que é um pouco melhor, é Um Método Perigoso, que aí mostra a relação dele com o Jung, né? Já, não sei se você já assistiu. Sim, já. Então, assim, que também, Embora. olha o nome, né? Vamos lá, olha o nome do negócio, Um Método Perigoso. Tá, Também e pera, segue o né? baile Que queimando o filme aí, mas pelo menos eu acho que mostra uma coisa mais biográfica que realmente aconteceu, assim, da relação entre eles. mostra. Mostra, mas daí ali, vamos dizer assim, migram o alvo para o Jung, onde o Jung vira o grande sadomasoquista. No fim a psicanálise é ruim, assim, né? As mensagens subliminares são essas, mas na realidade, para quem estiver Ai, ai. assistindo, não é essa a nossa opinião pessoal, né? A gente ri porque tem que rir, né? A gente chora. Mas, assim, o processo psicanalítico, né, gente, ele é um processo bem desafiador e bem profundo, assim. Então, não é muito fácil o durante a terapia. Durante a terapia, normalmente a gente vai se dar conta de alguns sentimentos, alguns pensamentos que a gente tem vergonha ou que a gente gostaria de não sentir, gostaria de ser diferente. E num primeiro momento, isso pode gerar um pouquinho mais de angústia, né? Mas a Uhum. sequência do processo, ela é muito libertadora, né? Porque uma vez que você entende o porquê, só vocês lembrarem da série, o momento em que a Flor Salomé vê que é a mãe dela que está colocando ela naquela situação, é que ela consegue reagir.
né? Que aí ela tem forças, ela arruma a mala dela, ela vai embora, ela vai pra rua, ela dá um jeito, né? Porque ela vê que o perigo maior tá ali, né? E aí ela busca forças para mudar a postura, que até então era uma postura submissa. E é isso que a gente vê nos pacientes, né? Uma vez que faz sentido, que vira a chavinha e ele encontra o que que deixava ele se sentindo feio, fraco, triste, raivoso, né? Uhum. Ele consegue aí, então mudar comportamentos que às vezes ele está tentando mudar sozinho há anos, né? Uhum. Então, acreditem, né? Acreditem que há possibilidade da mudança com o processo terapêutico. Até porque se não houvesse, não Uhum. teriam terapeutas, né? Quem é que ia querer ficar Exato, nesse trabalho que não dá resultado, né? Nem sempre o resultado é visível exatamente. para os demais, é muito mais a percepção do paciente, né? Mas acho que era É, isso. eu acho que a grande lição, talvez, aí que a gente possa absorver é isso que você conseguiu usar de metáfora da Salomé, né? Mas a transformação da personalidade e um pouco dessa libertação da influência do inconsciente, a gente pode dizer assim, né? O que dá autonomia para a personalidade consciente, portanto, e aí ela pode escolher melhor coisas para a vida, é o ganho gradativo que a análise vai proporcionando, né? E isso dá uma amplitude de vida, ou seja, a pessoa é como se ela descobrisse cada vez um mundo novo. Quanto mais autonomia ela vai adquirindo na vida em relação aos próprios preconceitos que ela tem de si mesma, maiores são os renascimentos que ela passa. Né? Com certeza, eu acho que mais facilmente ela compreende os conflitos dos outros, porque ela já compreendeu os próprios, né? Então acaba tendo Uhum. mais resiliência, mais capacidade, tanto de tolerar comportamentos ruins de outras pessoas, quanto de poder intervir de uma maneira benéfica para ela, né? Antes da terapia, eu acho que a gente reage aos problemas, a gente não age de uma maneira Uhum. planejada, estratégica que seja boa para a gente, né? A gente reage. E eu acho que a terapia nos permite É, refletir para agir, né? E tem bastante diferença entre essas duas palavras, assim, né? com certeza. Você está dizendo uma frase do Jung até, essa questão de olhar para as próprias sombras é o que ilumina o mundo, né? De algum jeito a gente está falando também que é um trabalho humanitário, né? A gente olhar para as próprias sombras é um trabalho humanitário de verdade mesmo, porque você é um agente a menos no mundo que vai provocar causa e dano, né? De verdade, ótimo. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. É. Jason, Ai, que André, delícia. muito Gente, bom. o Jason é um amigo querido que eu não via e não conversava há tempos, então agora eu tenho que marcar live com os meus amigos para conhecê-los. Mas foi ótimo, obrigada por ter aceito o convite, Obrigado né? também. Pode futuramente combinar outros encontros para outros temas aí. Inclusive, quem estiver nos assistindo, se tiver alguma sugestão de temas sobre psicanálise, psicoterapia analítica, Jung, o que vocês quiserem, ou alguma série, algum livro, né? Aí a gente vai atrás e faz mais, né? Mas é um grande prazer ter você aqui. Obrigada para todo mundo que passou esse tempinho conosco. Quem não assistiu Freud, assista, pelo menos para poder dizer se concorda, discorda ou se percebeu alguma coisa que a gente não que não caiu a nossa ficha, né, sobre o assunto. E a gente vai conversando e é isso, gente. Uma boa semana para todos. Até. Um beijo. Tchau. Tchau, obrigado também. Tchau, Tchau. tchau. Até mais.